Deputado do Partido Socialista também. Boa noite a todos e boa noite ao painel. Eu queria fazer duas observações relativamente a duas situações que ocorreram esta semana e a semana passada, e quero começar pela primeira. Aliás, a Sra. Deputada Rafaela falou nos direitos dos cidadãos e julgo que compreenderá que aquilo que trago aqui hoje como primeira observação é bastante grave e mesmo inadmissível, porque o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira foi ao Porto da Cruz e no Porto da Cruz disse que recusava ajudar a população daquela freguesia porque aquela população não tinha votado no PSD. Ora, isto é de uma gravidade absolutamente inadmissível e inqualificável. O Partido Socialista considera estas declarações discriminatórias, são declarações que violam claramente os princípios constitucionais, e nós iremos fazer tudo o que for possível para que, naturalmente, o Sr. Presidente do Governo não só se retrate destas declarações, que nos parecem verdadeiramente inadmissíveis, como reconsidere a circunstância de aquela população precisar de ajuda e do Governo Regional ter o dever de ajudar aquela população. Porque eu queria que as pessoas percebessem que, quando a 20 de fevereiro aconteceu aquele temporal na Madeira, a Madeira era governada por um governo do PSD e o continente tinha um governo do Partido Socialista. Se o Partido Socialista no continente tivesse tomado a mesma posição que o governo da Madeira está a tomar relativamente à população de Machique, pura e simplesmente nós não tínhamos lei de meios e não tínhamos condições para resolver o problema grave que tínhamos. E isto quer dizer muita coisa. Quer dizer que o Governo Regional da Madeira e o PSD em particular está de cabeça perdida, que não aceitaram os resultados eleitorais autárquicos passado e que estão disponíveis para tudo fazer para penalizar as populações e de alguma forma ofender as populações. Eu quero dizer uma outra coisa, é que o Governo Regional ganhou legitimamente as eleições em 2011, mas ganhou para governar todos os madeirenses, não para governar apenas agora 25% da população, que é onde estão as câmaras que o PSD ganhou. O que parece é que o Governo Regional não quer ser Governo Regional, nem quer ajudar 75% da população. Isto como primeira nota. A segunda maior taxa de desemprego do país, a primeira é Lisboa com 18,5%, nós temos 18,3%. Deste desemprego, 50%, mais de 50% da população é população jovem, que não encontra oportunidades de trabalho, nem há ofertas de emprego para eles. E, portanto, isto é um drama muito grande e do qual a maior preocupação é não ver o Governo Regional preocupado e com políticas concretas e com ação concreta para criar novos postos de trabalho e conseguir, de alguma forma, dar a volta a esta situação catastrófica e este fenómeno terrível que é o desemprego. Carlos Pereira, o Partido Socialista é que suscitou esta verificação da Constituição, neste caso, não propriamente da constitucionalidade, porque é constitucional a aplicação de taxas, mas da legalidade da forma como o Governo as aplicou. Sim, o Partido Socialista fê-lo e fê-lo em boa hora. E há aqui duas questões que de alguma forma já foram referidas. A primeira, nós dissemos desde a primeira hora que consideramos que as taxas moderadoras são mais ou menos inúteis para o Sistema Regional de Saúde, ou pelo menos para melhorar a performance do Sistema Regional de Saúde. Isso tem sido óbvio, não temos visto nenhum efeito significativo pela circunstância de existir taxas moderadoras e, portanto, desde logo estivemos sempre em desacordo. Por outro lado, nunca concordamos, e também já foi aqui dito, nunca concordamos com a forma, porque ela não tinha nenhum enquadramento adequado, com a forma como o Governo quis aplicar as taxas moderadoras. E quis fazê-lo, como disse o deputado Mário Pereira, quis fazê-lo como faz a maior parte das coisas que não está confortável, que falo atrás das costas dos madeirenses, sem uma discussão e um debate sério que só pode ser feito na Assembleia Legislativa Autónoma da Madeira, e não fez dessa forma. Portanto, o Partido Socialista, em conformidade, pediu a legalidade, também pedia a inconstitucionalidade, pedia a legalidade das taxas moderadoras e felizmente que hoje ou ontem, que foi o dia da decisão, é um dia feliz para os madeirenses que vão ter que deixar de pagar essas taxas moderadoras. E, portanto, eu lanço aqui, desde já, um repto ao Governo Regional. Se resistiu tanto relativamente às taxas moderadoras, demonstre que de facto não estava nada interessado em aplicá-las e não encontre outra maneira de voltar a aplicá-las. Portanto, esta é seria a melhor justificação. Mas resta saber se o Governo terá alguma margem para não aplicar, o Governo para não ir pela via que o Tribunal Constitucional considera que seria mais correta, através da Assembleia. Até porque está obrigado o Governo Regional não está obrigado por ninguém. O Governo Regional está obrigado pelo Plano de Ajustamento para rever as parcerias público-privadas há 2 anos. Há 2 anos. Ainda não caiu o Carmo e a Trindade por isso. Mas diz que está a fazer. Nós há 2 anos, Rosa, que andamos a pagar 140 milhões de euros por ano para 2 parcerias que o próprio Governo considera que são exageradas, que têm manutenção a mais, que as taxas de rentabilidade são elevadas, etc. Exatamente. Portanto, há 2 anos. Portanto, o Governo foi muito célere a aplicar coisas desta natureza, que não concordava.
e demora 2 anos para aplicar uma coisa que é óbvia e que é um consenso regional que deve ser aplicado. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Portanto, essa história de que o Governo está obrigado serve só para quando dá jeito ao Governo. Quando não dá jeito ao Governo, faz como quer. E, portanto, volto a dizer, esta questão das taxas moderadoras era uma questão que, para nós, deveria ficar resolvida desta forma. Acabou as taxas moderadoras, elas não resolveram nenhum dos problemas do Sistema Regional de Saúde, aliás, conforme se vai falar logo a seguir, não resolveram os problemas do Regional de Saúde, foi um contratempo para um conjunto de pessoas e, portanto, não faz nenhum sentido e estou em perfeito acordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Edgar, que, na prática, não havendo nenhum enquadramento legal para que aquela taxa fosse cobrada e para que se retirasse aquele dinheiro às pessoas, o Governo deve devolver o dinheiro, porque, repare, diz o bom senso, eu não sou nenhum jurista, mas diz o bom senso que quem retira dinheiro sem enquadramento legal e sem nenhuma lógica legal deve devolvê-lo, porque isto é crime e, portanto, o Governo Regional deve fazê-lo. O Governo aplicou uma taxa de uma forma ilegal. Mas o Governo também só agora ficou a saber que é ilegal. Situações dessas, situações em que o Estado teve que devolver o dinheiro aos cidadãos. Há várias situações dessas. Pergunta se o PS vai desenvolver alguma iniciativa para... Não sei porque é que há agora que o Governo só agora é que soube. Então, o Partido Socialista já sabia, o PCP já sabia, o CDS já sabia. Nós avisamos na Assembleia Legislativa Regional Autónoma da Madeira. Sim, mas está demonstrado que as pessoas que fazem a verificação está demonstrado que o Governo Regional sofre de uma incompetência aguda, porque toda a oposição percebia que havia ilegalidade. Relativamente a esta questão de devolver, enfim, as taxas que foram cobradas, se o PS vai desencadear alguma iniciativa no sentido de obrigar o Governo a isso? Nós já apresentámos hoje no Parlamento. O Partido Socialista considera que essa situação deve ser regularizada. Vamos perceber o que é que fará o Governo Regional, naturalmente. O Governo Regional vai ter, com certeza, alguma intervenção na sequência desta decisão do Tribunal Constitucional. Conforme aquilo que o Governo fizer, nós tomaremos a nossa posição. Sendo certo que o PCP já apresentou uma medida de forma bastante oportuna e, portanto, nós logo veremos como faremos. A opinião do Partido Socialista relativamente a esta questão da saúde? Bom, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre isto, começando exatamente pela entrevista do Sr. Presidente do Cesarame. Eu acho que o Sr. Presidente do Cesarame assumiu que o PSD e o Governo Regional perdeu a batalha de criação de um Sistema Regional de Saúde de qualidade, de excelência. E foi isso uma assunção de um falhanço completo, aquela entrevista, a primeira entrevista do Sr. Presidente do Cesarame. Eu nem falo da segunda entrevista porque depois do caos o Sr. Presidente resolveu apresentar neste mesmo estúdio o Sistema Regional de Saúde como a primeira maravilha da governação, depois de ter sido um caos. Portanto, isso já é um problema do foro, já de um foro que eu não domino e, portanto, eu nem sequer vou comentar essa entrevista. Agora, há uma coisa que eu quero dizer, é que eu não queria colocar as responsabilidades deste processo apenas no Presidente do Cesarame, porque o Presidente do Cesarame é uma pequena parte deste processo complexo que é o Sistema Regional de Saúde. Eu diria que o Sr. Presidente do Cesarame tem um problema relacionado com a gestão do Sistema Regional de Saúde. Essa é uma função dele enquanto Presidente do Cesarame e no que diz respeito à questão da gestão, nós podemos falar dos problemas da gestão de conflitos, que foi sempre muito mal gerida, ou melhor, foi potenciada por ele, as políticas de investimentos, os processos administrativos, aliás, tudo aquilo que ele fala relativamente aos concursos públicos que não se fizeram, que fizeram-se tarde, ou que se fizeram-se mal, ou que não apareceram, tudo isso são questões de gestão. Mas depois há 3 questões que não têm nada a ver com o Sr. Presidente do Cesarame. Tem a ver com o Governo Regional. A primeira questão tem a ver com a política de saúde. Nós não percebemos o que é que se passou de um momento para o outro da política de saúde na Madeira. Como disse o Sr. Deputado Mário Pereira e bem, houve de repente uma inversão de processos de saúde, desde logo estou-me a lembrar da lógica do público-privado que se inverteu completamente sem ninguém perceber porquê, nem quais são os fundamentos, nem qual é a estratégia. Também estou-me a lembrar, por exemplo, da construção do hospital, que era prioritário, deixou de ser prioritário. Portanto, isto não é um problema do Sr. Presidente do Cesarame, isto é um problema do Governo Regional, do Presidente do Governo Regional, do Sr. Secretário Regional. E isto está a afetar seriamente o Sistema Regional de Saúde, não tínhamos dúvidas nenhumas disso. Esta é a primeira questão. E enquanto não mudar o paradigma de governativo, não vai haver mudança na saúde. Não vai mudança da saúde. Isto é a primeira questão. Mas há outra questão, que é a questão das prioridades políticas. E aqui pego também aquilo que disse o Sr. Deputado Edgar. As prioridades políticas do Governo Regional e do PSD, em particular, nos últimos anos, inverteram-se completamente. E se é verdade que nós tínhamos a sensação que tínhamos um sistema regional de saúde relativamente confortável, que nos dava conforto, que não nos dava medo de ir às urgências, que não criava o pânico que foi criado com esta entrevista e que tem sido criado ao longo deste último ano e meio, em que parece mais ou menos consensual na Madeira que algo de muito grave se passa na saúde, isto parece-me consensual hoje na sociedade madeirense, gosto do PSD ou não gosto do PSD, isto está instalado hoje na sociedade madeirense, e isto foi criado por este governo e nos últimos anos, dizia eu que houve uma inversão completa, houve uma alteração completa das prioridades políticas, ou melhor, as prioridades políticas acentuaram-se mais quando começou a faltar dinheiro. E o que se passa é que nos últimos anos,
todo o dinheiro que existiu, de forma com as engenharias financeiras, que através da banca, através do que seja, foi aplicado em investimentos que na maior parte deles hoje são completamente irracionais e não nos trazem absolutamente nada. Eu vou dar um exemplo. Construir um hospital custaria 350 milhões de euros, mais ou menos. Grosso modo, estou a falar de números grosseiros. As sociedades de desenvolvimento gastaram 700 milhões. Dava para construir 2 hospitais. E a pergunta que eu faço, o que é que deixou as sociedades de desenvolvimento? Restaurantes vazios, não é? Marinas que não funcionam, estacionamentos a mais, já não há carros para tanto estacionamento. Ou seja, isto é prioridade política, isto não é um problema do Presidente do César Ramos, isto é um problema do Governo Regional, o que é que andou a fazer com o dinheiro dos madeirenses, aliás, com o dinheiro que pedia emprestado que agora os madeirenses estão a pagar. E, finalmente, um outro ponto que me parece muito importante tem a ver com a questão do ajustamento financeiro. O ajustamento financeiro que a Madeira está a fazer, mais uma vez, colocando em segundo plano um dos setores estratégicos da Madeira, que é a saúde, também a educação, mas é a saúde em particular. E estes cortes secos têm vindo a ser feitos. E esta insistência pela questão da redução dos tais 15% que eu vi o Sr. Presidente do César Ramos insistir, eu aliás trouxe um documento comigo do Tribunal de Contas, que gostaria de apresentar. O documento do Tribunal de Contas é muito interessante porque refere relativamente ao Tribunal de Contas da conta de 2012, faz referência relativamente às reduções que as empresas públicas têm que fazer nos seus custos intermédios. E é curioso que o César Ramos fez já uma redução em 2012 de 13%. 13% tem que fazer 15% e eu não percebo qual é o problema, já está feito. Sabe quanto é que fez o Jornal da Madeira? 6,4%. Pá, não estou a perceber. Então o Jornal da Madeira parece que é muito mais importante para a sociedade madeirense e para o conforto dos madeirenses e para os cidadãos, porque só reduziu 6,7% e ninguém está preocupado com isso. Mas mais, a APRAM só fez 9%, os Horários do Funchal só fez 5%, o Instituto de Gestão da Água só fez 2,5%. Ora, há aqui, de facto, do ponto de vista do ajustamento... Estás a falar de orçamentos muito inferiores em relação ao César. Não, mas eu estou a falar proporcionalmente, eu não quero saber que sejam inferiores. Estamos a falar, isto é uma questão de matemática, Gil Rosa. A questão é, se era para fazer 15%, a questão é diminuir-se 13% já no César Ramos e no Jornal da Madeira só 6%, nos Horários do Funchal só 5%, na empresa de águas 12,5%, aumentou-se na empresa de eletricidade da Madeira 7,5% dos custos intermédios e a obrigação era para todo o setor público empresarial, incluindo o César Ramos. Portanto, eu queria dizer, para terminar, que este ajustamento que está a ser feito impõe um conjunto de penalizações e quem os impõe é o Governo Regional. Não vale a pena se tentar encontrar aqui um bode expiatório da Troika, porque a Troika nem sequer tem nada a ver com o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, quem tem foi o Governo Regional e o Ministério das Finanças. Este argumento de que está a ser imposto é um argumento errado, mentiroso e um argumento para tapar estas fragilidades da política de saúde do Vamos ouvir o que é